Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: atuação dos espíritos malignos. Nem é preciso dizer que tudo que existe no universo se move por meio da lei espírito precede a matéria. Esse movimento ocorre primeiramente no mundo espiritual e depois é projetado no mundo material mais cedo ou mais tarde, dependendo da amplitude dos mesmos. Essa projeção pode ocorrer imediatamente dentro de alguns dias ou mais tardiamente, após alguns anos. Entretanto, esse tempo irá se abreviar à medida que o mundo do dia for se aproximando e, ultimamente, parece que está bem mais curto. Não bastasse isso, o mundo espiritual, atualmente, acha-se numa situação confusa jamais vista até agora. Da mesma forma, o fato de as transformações serem intensas evidencia claramente o fim do mundo. Intensificação da atuação dos espíritos malignos. Atualmente, é notável a atuação desesperada dos espíritos malignos. Eles exerceram grande influência durante milhares de anos. À medida que sua derrota se aproxima, debatem-se desesperadamente, atuando com uma violência cada vez maior. Os espíritos malignos possuem chefes, e os que hoje estão mais atuando são o dragão vermelho e o dragão preto, cujas legiões chegam a somar cerca de 1 bilhão de integrantes. Entre eles, também há classes superior, média e inferior, e suas funções são determinadas de acordo com elas. Os espíritos malignos também se esforçam o máximo para executar fielmente os trabalhos que lhes são ordenados, pois se sentem estimulados ante a possibilidade de subir de classe e receber prêmios, conforme seu mérito. Os chefes emitem ordens detalhadas do quartel-general onde se encontram assentados. Essas ordens são transmitidas ao espírito protetor secundário da pessoa por intermédio do elo espiritual. Assim, os espíritos malignos atuam em concordância com o status ou a classe social da pessoa aqui neste mundo, e sua missão é conduzi-la cada vez mais para o mal, utilizando-se de todos os meios para tal. É realmente complicado, pois essa situação tem se mostrado claramente na sociedade atual. Os métodos são, de fato, extremamente hábeis e cruéis. Por exemplo, fazem algumas pessoas cometer crimes perversos como latrocínio e outros tipos de violência. Se forem um pouco mais inteligentes, induzem-nas à fraude, às falsificações de dinheiro, de títulos, de caligrafias, de pinturas, etc. Além disso, divertem-se fazendo com que as pessoas cometam o adultério e pratiquem o aliciamento e o sequestro de mulheres e crianças. Os espíritos malignos mais graduados induzem as pessoas à prática de crimes engenhosos sob o disfarce de pessoas de bem. É hábito dos espíritos malignos induzirem as pessoas a apropriar-se de bens alheios, enriquecer enganando o próximo, subornar,
corromper, sonegar impostos, contrabandear, fazer transações no mercado negro e outros atos escusos, incluindo embriagar mulheres e abusar delas. Atos dessa natureza, se vierem à tona, ferem a lei, e os infratores se tornarão criminosos, vistos como indivíduos maus aos olhos de qualquer um. Contudo, há casos diferentes em que os espíritos malignos levam as pessoas a praticar o mal sob o disfarce de pessoas de bem. Isso ocorre mais frequentemente entre as pessoas de classe acima da média, principalmente entre os intelectuais. Por essa razão, é preciso tomar o máximo de cuidado. Por exemplo, tais pessoas escrevem teorias que, à vista de qualquer um, parecem corretas e defendem ideologias como se fossem a verdade. Fazem a sociedade confiar no que dizem, porém, na prática, as escondidas agem de forma contrária. Por serem intelectuais, inspirarem confiança e serem extremamente hábeis, fica difícil avaliar o certo e o errado do que dizem. Existem muitos indivíduos assim entre os políticos, os formadores de opinião e aqueles que possuem certo destaque social, sendo respeitado por todos. Realmente não podemos nos descuidar. O bem na visão de Deus. Não existe nada pior do que alguém dedicar-se devotadamente a uma causa acreditando ser um bem e os resultados mostrarem exatamente o contrário, isto é, que se trata de um mal. Os chamados incidente de 15 de maio e incidente de 26 de fevereiro, ocorridos no Japão, são exemplos disso. Existem casos extremos em que pessoas importantes agiram acreditando que se tratava de uma boa e correta ação, apostando a própria vida, mas obtiveram resultado às avessas. Inclui-se nessa situação aqueles que recentemente foram condenados e executados como criminosos de guerra. Ressalto ainda um pecado que geralmente passa completamente despercebido. Há indivíduos que se devotam à prática de uma teoria julgando-a maravilhosa. Na realidade, são pessoas dignas de pena, pois estão causando desgraça à humanidade. Logicamente, tais criaturas estão sendo manipuladas pelos espíritos malignos, mas, por terem o cérebro moldado pela ciência, certamente não têm como perceber a situação. Por outro lado, existem pessoas admiráveis e extraordinárias. Nesta categoria se enquadram os grandes personagens da história, como os fundadores de religiões, os grandes cientistas, autores de novas teorias e descobertas, os consagrados pensadores, etc. Muitas dessas pessoas, alguns séculos após sua morte, se tornam alvo de veneração e respeito. Evidentemente, há aquelas que são dignas de admiração, pois sem qualquer parcela de mau pensamento, de interesse ou de ambição pessoal, renunciaram à própria vida, acreditando ser uma causa em prol da humanidade. Todavia, do meu ponto de vista, mesmo nessas realizações, houve aspectos que beneficiaram a humanidade e outros que acarretaram danos. Por esse motivo, a meu ver, não são poucos os casos em que é impossível determinar méritos ou deméritos. Não resta dúvida de que tais pessoas não têm o menor pensamento maligno,
mas pode acontecer que suas realizações sejam úteis até certa época, e depois disso venham a se tornar prejudiciais e sem valor. Isso também pode ocorrer com cientistas e religiosos. É comum ouvir falar de casos de religiões que eram magníficas na época da sua fundação, mas com o passar do tempo perderam o foco e surgiram dentro delas conflitos religiosos degradados, etc., tornando-se perniciosas. Fato idêntico ocorre na ciência. Mesmo certas descobertas que inicialmente encantaram o mundo, muitas vezes, com o passar dos anos, podem vir a ser nefastas. Em suma, tudo faz parte do plano do Supremo Deus. Para impulsionar a cultura, o bem e o mal entram em conflitos. A luz e a escuridão, o belo e o feio se misturam, e a cultura aproxima-se passo a passo do ideal. Saibam que isso também é a profunda vontade divina, insondável por meio da inteligência humana. 25 de dezembro de 1950. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.